Olá, gente! Estamos de volta com mais um episódio muito especial, Pode Claramente, podcast que veio para clarear, dando direção ao seu caminho. Salmos 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz que clareia os meus caminhos. Deus tem direção para você e hoje você vai receber muito de Deus, porque nós temos uma convidada especial, mas antes de passar para ela, vou passar para minha amiga aqui. Olá! Sou a Renata, estou aqui com você mais uma vez e com essa maravilhosa aqui, que por mim eu tô junto com ela toda hora. Muito bom estarmos aqui. Esse podcast é algo que abençoa muito as nossas vidas, muito a vida, muitas pessoas nos procuram falando, continuem, muito obrigada, porque sempre tem assuntos aqui muito relevantes, assuntos que realmente trazem clareza, assuntos que acrescentam na vida das pessoas. E hoje temos uma convidada muito especial. Antes de começarmos, eu estava até citando aqui que ninguém podia com os Damascenos. E hoje nós temos uma Damascena aqui conosco. Érica Damasceno. É isso aí. Uma pessoa forte, uma mulher forte, guerreira. E hoje vai nos contar aqui um pouco sobre a vida dela, um pouco sobre um assunto muito polêmico, inclusive, que muitas pessoas até evitam falar porque não sabem muitas vezes como conduzir o assunto e tem medo de errar também. Então, é até algo que nós estávamos citando aqui sobre isso. O medo, inclusive, de errar, agredir, enfim. E qual que é o tema de hoje, Bispa Gabriela? Então, ela vai contar sobre a história, sobre testemunho, sobre se ela já teve alguma questão de se sofreu alguma questão na pele, racismo, pela cor da pele. Então, vai ser interessante. Deixa eu passar para ela. Fala um pouquinho pra gente, se apresenta. Ai, gente, que alegria, que bom estar aqui. Obrigada pelo convite, Bispas. É um prazer imenso estar com vocês. Muito feliz de estar junto para falar sobre um tema que realmente é um tema super importante na minha vida, na minha formação, né? Enfim, tô super animada e espero muito que edifique todo mundo que tá em casa, que vai assistir. Enfim, tô super animada. Ela tem essa voz bonita que ela canta, tá? Ai, que ela fala, né? Quem canta assim, só de falar, já fica uma coisa. É isso mesmo. Consegue e a gente? Completar as palavras. É isso. Nós comemos as palavras. E olha que eu sou mineirinha, né? E o mineiro corta, o mineiro você sabe, né? A gente vai cortando as palavrinhas. Mas tudo bem, né? Tudo bem que o seu tom já é gostoso de ouvir, então tá tudo certo. Então, conta um pouquinho pra gente, como é que você conheceu a Jesus? Ai, que legal. Bom, quando eu era bem novinha, ali, pequenininha, os meus pais, que tinham um relacionamento meio turbulento, se separaram. E ao contrário do que sempre acontece, minha mãe foi embora de casa. Então, meu pai me pegou ali, me criou junto com a minha avó. E eu falo que esse foi uma questão que trouxe muito sofrimento na minha vida, mas que também foi uma bênção. Porque a minha avó me criou belamente, assim. Em quantos anos isso aconteceu? Você tinha uns 4 anos. Nossa, muito nova. Muito novinha. E a minha avó, uma guerreirona, assim, me criou belamente. E ela me apresentou Jesus. Olha. Quando eu tava ali novinha, minha família tava passando por um processo, assim, de mudança religiosa, né? Então, a minha família, que é uma família preta, vinha de uma realidade, assim, de religião de matriz africana, e aí virou católica meio sincrética, e aí acreditava nos santos, mas ainda levava pra benzer. E aí depois conheceu Jesus, muito motivado por um sofrimento familiar ali da bebida e tal, e que foi trazendo transformação pra dentro da nossa casa, né? Muito e aí, a partir daí, a minha avó começou a levar a gente pra igreja, né? E ainda meio entendendo o que isso significava, mas entendendo que aquele era o melhor caminho pra nossa vida. Muito então, bom. Novinha, ela me levou, me apresentou na igreja ali, né? Passei por aquele momento de ser apresentada lá, não fui batizada em outro lugar. E isso foi um marco, assim, pra minha história, porque depois de muitos anos ainda Deus me falou sobre esse dia da minha apresentação e como isso fez diferença na minha vida, no meu caminho. Mas ela me levou pra igreja. Interessante. E eu fiquei ali firme, indo com ela durante um tempo, até entrar na minha adolescência. Fase abençoadíssima, graças a Deus. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante é esse olhar, né? Eu sei que quando a gente tá passando pelo processo, a gente não consegue enxergar, mas esse olhar seu de que todas as coisas Deus coopera ao nosso favor, né? Então, assim, até a sua ida para sua avó, que, assim, inicialmente, né, no momento foi muito difícil, mas Deus usou aquele momento de sofrimento para mudar a sua história. Porque a minha mãe, ela saiu de casa, viveu uma vida muito turbulenta, assim.
muito atrapalhada, né? A família da minha mãe é uma família bastante desestruturada, a gente perdeu muita gente por conta das drogas, assim, no tráfico. Até hoje a gente ainda luta muito contra isso dentro da nossa família. Direto a gente vai à rua buscar alguém, né? Agora que eu tô aqui em São Paulo, eu tô menos perto dessa realidade, mas essa foi uma realidade que a minha mãe viveu, né? E eu fico pensando muito o que poderia ter acontecido se eu tivesse ido com ela, né? É verdade. Eu sei que todo o amor dela estaria ali comigo e tudo mais, mas o que poderia ter acontecido? Será que eu teria conhecido a Jesus? Será que eu teria, enfim, né, estudado, né, crescido na minha vida? Eu vejo que o Senhor usou muito a minha avó. Que muito a minha avó. Eu tenho uma gratidão imensa, assim, por ela. Porque ela estava em São Paulo, né? ela veio aqui essa semana. Nossa, andamos. Meu Deus, os passeios dela são maravilhosos. Que delícia. Então é animada. Nossa, mais animada que eu. E quis ir no zoológico. Oh, Deus, o que será dessa geração, Senhor? E você é de onde? Eu sou de BH. BH. Olha o sotaque aí. Mas você converteu lá aqui? Converti lá em 2010. Então, porque foi bem novinha, na verdade, né? Que vocês quando eu vim pra Sara foi em 2010. Eu tinha 15 anos, 14 anos, ia fazer 15. Mas lá em BH? Lá em BH. Lá em BH. É, foi lá que O elas pessoal tinha acabado de vir pra cá, pra São Paulo. Isso ainda mesmo. tinha muita fala. O pessoal foi pra São Paulo. E eu nunca na minha vida imaginava que ia estar aqui um dia, né? Aí, ó, você se converteu. E aí depois, na adolescência, você saiu. Na adolescência, eu fiquei um tempo, aí comecei a aprender a tocar violão no projeto do bairro e tal. E aí fui pra outra igreja que não era da minha avó. Ah, tá. Aí fiquei firme ali um tempo, até que fiquei meio rebelde, fui pra escola diferente e tal. Eu falei, não quero saber mais desse negócio não, eu quero viver minha vida, quero conhecer as coisas e tal. E, assim, foi um período curtíssimo, porque aí eu fiz os meus planos de que no final daquele ano eu não ia passar o ano novo com a minha avó na igreja, eu ia pra casa da minha mãe, porque a minha mãe ia pras festas, eu ia com ela, fiz meus planos. E aí, quando foi dia 22 de dezembro, eu fiquei doente. E aí, assim, começou a aparecer umas bolhazinhas, assim, na minha pele e me levaram no médico. Eu tava de catapora com 14 anos, nunca tinha pegado. Olha, e a médica falou comigo assim, era melhor você ter pegado essa catapora antes, porque agora, minha querida, você vai sofrer. Mais grave. Gente, eu achei que eu ia morrer mesmo, assim, eu fiquei desconfigurada, assim, eu fiquei irreconhecível. E eu fiquei de cama 30 dias. Que foi desse dia até o dia 21 de janeiro. Passei deitada ali na cama. Coçando muito. Da febre? Bastante febre. Deu assim na minha garganta, não conseguia comer. Eu emagreci quase 10 quilos. Nossa. E fiquei amarelinha, assim, não podia ir no sol. Porque senão mancha a pele, né? É verdade. Nossa, foi sofrido, mas Deus tratou comigo nesses dias. Porque eu fiquei de cama ali, e as pessoas não queriam me ver, assim, de tanto que eu fiquei... Só minha avó que ficou ali comigo. E algumas primas, assim, né? Mas foi triste. E aí, quando foi no dia 21 de janeiro, que foi o dia que eu levantei, assim, tomei um banho e comecei a levantar, o meu primo bateu lá na minha porta e falou assim, convidaram a gente pra ir numa igreja, eu queria que você fosse comigo, porque se eu levar alguém, eu vou ganhar um prêmio. Aí eu falei, vamos. Ele tinha um Monza, velho. Me buscou no Monza e eu fui, assim, descobrindo o mundo. O sol ainda doía minhas vistas, porque eu fiquei 30 dias naquele quarto. Nossa, meu. E chegou lá e era Sara Nossa Terra, lá no Cristiano Machado. Aí cheguei lá, na hora da rodinha, deram pra ele o presente dele, que era uma caixa de bombom. Ele me abraçou, todo feliz, pulou a terra. Obrigada. Nunca mais voltou. Ele não foi mais? Nunca mais. Aí na outra semana eu queria ir e não sabia como. Aí eu falei, vó, eu quero ir na igreja. Minha avó, não vai em lugar nenhum não, porque você não tava muito boa esses dias falando que não ia caçar a igreja, você vai caçar em outra coisa. Vó, eu vou na igreja. Interessante. Aí a minha avó pegou o ônibus comigo, Olha, que foi bonitinha. no Arena, me deixou lá. Falei, então tá, então vamos ver. Deixa eu ter certeza. E ela ficou indo comigo 3 meses. Nossa, que bacana. Até eu ir eu fui no revisão dia 26 de fevereiro daquele ano. Como é o nome da sua avó? Ilma. Dona Ilma, parabéns, Dona Ilma. Olha, a senhora é uma benção, viu? É verdade. Maravilhosa. É que isso, verdade. acompanhar 3 meses no Arena. E aí, ela é da Igreja da Graça, né? E não tem nada a ver conosco. Não gente. tem. E ela ia assim, né? Ela vinha assim mesmo, é assim mesmo. Orando assim. E
isso. Mas tava lá, Bonitinha. vendo se eu ia ficar firme. Que E bom. meu líder era muito jovem, então ela tinha uma desconfiança daquilo, desse menino. Tá interessada em você. Ela não aceitava direito. Mas ela foi comigo firme, até eu ir na revisão, ela deixou eu ir. E foi lá me receber, escreveu a cartinha Que dela. Quase morri. bonitinho, gente. E quando foi em março, ela também foi na revisão. Pra ver como é que era. Ela viu que eu voltei assim. Ah, ela foi. Ela foi Olha, em março. Foi no dia do meu aniversário, até dia 28 de março. Que bacana. E ela, que já era crente há muito tempo, ainda fumava. Ah. E no revisão de vidas, a minha avó parou de fumar. Gente, olha como é que Deus usa tudo. Depois de 40 anos. Ela te levou pro caminho de Deus, depois você foi usada, né, pra ela conseguir vencer o vício. Olha E aí só. ela voltou pra igreja dela, mas ela fala até hoje o tanto que a revisão de vidas mudou a vida dela. Não fumou desde então. Glória a uma luta Deus. que ela tinha muito É. tempo. Olha que E aí bênção. ela foi. Que vitória, E depois né? disso eu fiquei firme lá, mas ela foi. Graças a Deus, né? E aí, você tava com quantos anos, então? Quanto você Eu foi? tava. Tinha 14, fiz 15 naquele ano, em março, né? No dia que ela foi E a revisão. sua avó que sempre insistiu pra você estudar? Como é que é isso, assim? Sempre. A gente trabalhou numa família na periferia ali, né? E o estudo era uma questão, assim, de obrigatoriedade. Todo mundo tem que estudar alguma coisa, né? Até pelo menos o final do ensino médio. Na escola pública era a nossa condição Sim. ali, né? Mas a minha avó começou a perceber que eu me empenhava no estudo. Que bacana. Então ela fez uma insistência, assim, do meu pai de apertar bastante as pontas em todos os cantos pra sempre garantir um bom estudo pra mim. Ó, que bom. Então, eu estudei numa escolinha pequenininha e depois fui pra escola pública, fiquei um tempo lá. E aí, tinha um ensino na época lá bastante atrasado um pouco. E aí, na escola eu sofria muito, porque eu era meio melindrosinha, assim, sabe? Menino criado com igual. E eu tive bastante dificuldade nesse tempo. E a minha avó falava, Vaguinho, que é meu pai, essa menina gosta de estudar. Olha. Vamos tentar fazer alguma coisa pra colocar ela numa escola melhor um pouco. E aí a gente apertou muito e meu pai me colocou numa escolinha pequenininha, mas que era particular lá perto, né? E aí era um tempo assim, de que pagava a escola, mas aí em outras coisas a gente ia maneirando. Ah, entendi. Fiquei um tempo ali, até que a minha avó, junto com meu pai, conseguiram uma bolsa pra mim numa escola muito boa lá de BH. Que bacana. E essa bolsa, assim, foi uma mudança na minha história, porque... Olha. Nossa, eu fui pra uma escola muito boa que me abriu muitos caminhos. Eu digo que duas coisas são muito importantes na transformação da minha vida. Primeiro, e mais importante, eu ter conhecido Jesus. Sim. E segundo, a minha educação. Nossa, verdade. isso pra mim foi o que me fez o processo de mudança de realidade, abertura Excelente. de mente, crescimento, assim... Nossa, mudança social na minha história mesmo, Muito né? bom. Então eu fui pra essa escola... E aí lá, foi a primeira vez que eu me percebi uma menina preta. Porque eu tinha saído Você de uma saiu escola de de uma bairro. bolha, assim, que você vivia, né? Saído de uma escola do meu bairro, onde todo mundo era parecido comigo. Todo mundo se encontrava na rua, né? Todo mundo brincava no final de semana ali na rua mesmo, Sim. com o que tinha. É. E fui pra uma escola, onde eu era uma das únicas pessoas pretas da escola. Sim. Eu tinha uma realidade totalmente diferente Das outras outras pessoas. crianças. né? Eu comecei a estranhar o meu cabelo, porque eu achava que o meu cabelo era diferente de todo mundo. Aham. Eu comecei a perceber que a minha condição financeira não era parecida com a das pessoas ali. Você tinha quantos anos? Isso foi no início, foi na quinta série, de Tá. uns 12, né? Tá, quinta E série. você conseguiu lidar bem a questão de... Como é que você fez? No início foi muito difícil. Primeiro porque eu era muito novinha e a minha família também não tinha muito instrumento do que eu poderia fazer numa situação dessa, né? Então, eu tive muita ajuda dos meus professores ali. Olha, que bom. Que investiam bastante em mim e viam ali o meu desejo de aprender e tal. E eu me destaquei bastante nesse período da escola. E comecei a olhar menos para essas questões. Tá. Mas foi um momento que eu alisei o cabelo. Ah. Foi um momento que eu queria ter os cadernos diferentes para poder Equipar. ser igual, né? Me misturar. Foi os momentos que eu queria falar que eu viajei sem ter E você viajado, tava numa fase sabe? bem que todo mundo quer fazer parte de algo, né? Quer ser É o parte. encontro da identidade. E aí ali você queria ser. Eu quero fazer parte, quero ser parte. Que foi exatamente o momento onde eu queria sair da igreja, né? Então foi um momento de muita turbulência, assim, de tentar entender quem eu era, como eu podia me encaixar. Por que todo mundo tinha diferente de mim. Então foi um momento importante do meu processo de E a construção. questão dos alunos, dos colegas, como que era? Você Você sofria sentia? bullying? Você... Bastante. Sofria Eu me sentia bem mal, assim, porque... Mesmo quando não era um bullying direcionado, né? Do tipo, alguém falando pra mim. Era uma coisa meio do... eu fui pra tal lugar nas férias, sabe? E você? Tá.
eu passo tal coisa no meu cabelo, por que você não passa também, sabe? Coisas desse tipo que me machucavam bastante na época. E criança nessa fase, ela tem um lado, assim, né, que é pra... Não é? Eu já percebi, assim, chega uma fase que a criança, ela quer mostrar o que ela tem, Isso, né? Ela quer, tipo assim... E assim, a partir... Não desse momento em específico, eu era bem novinha, mas a partir daí eu comecei a estudar bastante sobre coisas, assim, por exemplo... nesse momento da infância, tem um processo importante de aceitação, onde a criança se afirma, né, muitas vezes a partir da diminuição do outro, mas não porque ela sabe disso, né? Mas é dela tentando se afirmar. Sim. E aí eu comecei a estudar sobre essas coisas. Olha, muito, que legal. assim, Mas sabe? nessa fase não, depois. Um pouco mais velha. Que eu falei, gente, que menina superdotada. Não. Mais velha, sobre questões sociais que me afetavam, que legal, assim, que sabe? bacana. Porque eu queria entender. E aí eu falo muito isso, né? Muitas coisas relacionadas com as curas que eu precisei passar depois disso, foram na igreja, foram aqui ajoelhadas, chorando, gritando, falando com minha líder, abraçando alguém que eu passei. Mas muitas coisas relacionadas com as curas que eu vivi também foram a partir de estudo, sabe? Lendo sobre esse assunto. Excelente. Por que o meu cabelo me machuca? Ninguém na igreja ficou me abraçando e falou, seu cabelo é lindo. Não é. Sim. Mas eu li muito sobre isso e comecei a entender quais eram as questões sociais que afetavam a mim e que tinham relação com o meu cabelo, por exemplo. E que depois me fizeram aceitar meu cabelo como ele era e pronto, sabe? Ótimo. Então, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, teve um caso, assim, de que minha avó soube que eu tinha passado nessa entrevista. E era uma entrevista super importante pra mim. Eu queria muito trabalhar nesse lugar e eu precisava disso. Era um salto, assim, financeiro, de acesso, que eu tava muito afim de... sim. E quando eu passei na entrevista, eu fui embora super feliz. Tava com o cabelo curtinho, assim, crespinho. Aí minha avó falou assim, nossa, que legal, mas aqui, o que a gente vai fazer com o cabelo? Eu fui olhei e falei, vó, nada. Mas eu percebi, a partir dessa fala, que era muito do que ela vivia no tempo dela de trabalho. Porque quando ela não queria, na verdade, uma proteção pra você? Com certeza, é isso. Te proteger, porque assim. quando ela trabalhava, ela tinha que estar com o cabelo muito alinhado. Porque ela trabalhava em casa de família, as pessoas falavam que a preta descabelada era desarrumada, era desleixada. E ela achava que essa era uma coisa que eu sofreria também se eu fosse trabalhar com aquele cabelo daquela forma. Naquela época eu fui forte, falei, que é isso, não tem nada a ver isso não, eu vou assim mesmo, não. Mas quando fechava a porta do meu quarto, eu ficava pensando naquilo, me doía também, eu falava, será que vai ser assim? E quando eu cheguei na empresa e só tinha eu mesmo, diferente, aí doeu, mas ainda falei, ai meu Deus, e agora? Como será que vai ser? Será que vou ter que fazer alguma coisa no cabelo? Então, mas você fez ou você não fez? Fiz trança na época. Tá. Porque eu pensei, é um meio termo, não vou me machucar muito por isso, não vou escovar esse cabelo. E você tá bem por dentro dessas questões raciais, né? Bastante. E você começou a ver isso na adolescência já, estudar sobre isso na adolescência. Isso, e aí quando eu saí da escola básica, eu entrei pra universidade pública, né? Então eu estudei na UFMG e eu fiz o curso de História. Estudou na UFMG, é muito CDF. Não sei nem se fala mais CDF. Curso de História? Eu fiz História. Olha, história. Tudo a ver também, né? Sim. E assim, muito motivado por um professor de História que eu tinha e que foi super importante pra mim e que me ajudou muito e que falava muito que eu tinha habilidades de escrita, e de leitura. E aí eu pensei assim, nossa, eu posso fazer jornalismo ou História. E aí eu prestei vestibular na UFMG pra História, aqui na USP pra jornalismo e na PUC pra jornalismo, né? Gente! E aí eu não passei. Eu passei na primeira etapa aqui da USP e não passei na segunda. Passei na PUC pra jornalismo e passei em História lá na UFMG, né? Fiquei dividido um pouco na época, mas decidi ir pra UFMG por 2 motivos. Primeiro porque eu queria experimentar a universidade pública, pra mim era um negócio assim, nossa, a primeira da casa, vai ser um negócio muito legal. Nossa, que orgulho, e né? também porque eu sabia que eu precisava de assistência estudantil. Eu precisava de ajuda pra pagar a passagem, eu precisava de ajuda. E na UFMG eu teria. Na PUC era uma universidade privada, era mais difícil de conseguir, né? Por mais que eu tinha conseguido a bolsa pelo ProUni, ainda poderia haver dificuldades pra mim. Então, por conta disso, eu escolhi ir pra UFMG mesmo. E que bom. Que bom, porque foi um período muito bom da minha vida e foi um período onde eu me aprofundei muito nesses assuntos, né? Primeiro porque quando eu entrei ali, isso ficou ainda mais aflorado, porque eu saí de onde eu tava, fui ali pra Pampulha, fui conhecer outros lugares, legal. fiz estágio em alguns órgãos do governo onde eu era muito diferente. Foi nesses momentos que eu passei pelas primeiras experiências de ser confundida com a moça da limpeza, sabe? Eu trabalhei no equipamento cultural lá de BH, que era o Palácio da Liberdade,
que é aquele ali da Praça da Liberdade, sabe? Bispo Aquele do ali. Ceci. Que eu olhei pra Renata, mas eles não estão Eu entendendo acho que a nada. Renata não conhece, mas É, a Bispo deve sim, conhecer. sim, A Praça sim. da Liberdade, É, maravilhosa. maravilhosa. Não, No na Natal verdade, fica eu penso na lindo. liberdade daqui, então não vou conseguir ter essa referência. É porque lá é uma praça que, por exemplo, no Natal todo mundo vai pra essa praça, porque é decorada e tal. E é um espaço em BH que fica num canto elevado da cidade. É um espaço Isso. bem nobre. Isso. Por mais que lá tenha muitas atrações e coisas que acontecem ali que são gratuitas, Aham. as pessoas lá debaixo da periferia nem sabem. Nem vão, né? às vezes não conhecem, não acessam. Então eu trabalhava no equipamento cultural dali, que era o Palácio da Liberdade, que era o Palácio do Governo, que abriu pra visitação e eu era um guia tipo de museu, assim, então eu apresentava os espaços. Diversas vezes eu fui confundida ali com a moça da limpeza, por pessoas que iam lá, pessoas brancas e ricas que iam ali fazer a visita, e também por pessoas como eu, que às vezes perguntavam assim, nossa, você trabalha onde? Eu falava, em tal lugar. Nossa, mas como é que é pra trabalhar lá? Pra limpar lá? Eles contratam como? Não. Eu falava, não é isso. Teve uma vez que uma moça no ponto de ônibus me parou, perguntou qual era o prédio que eu trabalhava, se eu limpava em algum lugar, porque ela tava querendo outros contatos, e ela queria me entregar o cartão. Eu falei, não, eu não trabalho na limpeza, eu trabalho em tal lugar. Eu expliquei pra ela. Aí ela falou assim, sério? Você pode repetir pra eu falar com a minha filha? Porque eu quero que ela também sonhe com isso, e não só com o que eu faço. Olha, que né? benção. Só que assim, eu fico feliz com esses casos, tipo esse dela, eu falei com ela. A gente recebia muita escola pública lá, e eles me perguntavam, mas como é que você fez pra trabalhar aqui, sabe? E isso é bom porque mostra pra eles que eles podem também. Isso. Mas toda vez que alguém me mandava limpar alguma coisa, eu ficava chateada. Claro, com certeza. certeza. E assim, é algo que eu penso comigo. Não há sentido. Como assim ainda pode haver preconceito? Como que as pessoas podem ter preconceito? Como as pessoas ainda podem ter essa separação? Na minha cabeça, não entra. Pra mim, eu acho que talvez até pela bolha que eu vivo, pra mim é algo distante. Só que eu sei que é real, né? Na faculdade, onde eu faço, vira e mexe a gente vem para esses assuntos porque tem muita pesquisa. E nas pesquisas sempre vai ter essas questões raciais. Aí você fala, meu Deus do céu, ainda existe. E eu, uns tempos atrás, eu tive uma experiência muito ruim de presenciar uma pessoa falando da pessoa por causa da pele dela, né? Julgando pela cor da pele dela. Eu falei, meu Deus do céu, ainda existe isso? E existe mesmo. E você falando assim, realmente, quem tá mais do lado da periferia, é tudo normal. Eu acho que até por isso mesmo que acho que não tem. Só que quando você vai pro outro lado, existe. E você tá dizendo que existe. Você já passou por algum momento constrangedor, assim, muito constrangedor, de realmente preconceito racial com você? Nossa, você pode contar algum? Claro, diversos. Só um parênteses antes, você tá falando isso, e eu sempre insisti lá em casa sobre essas questões de racismo, não. E é isso, né? Quando você mora num lugar onde todo mundo é muito parecido, e você trabalha num lugar onde todo mundo é muito parecido, você não vê muito mesmo. Você acha que tá tudo normal. Quando você acessa lugares onde normalmente você não acessaria, aí sim a gente percebe, né? Eu tenho um tio meu, que é o meu tio mais velho da família do meu pai, e ele fez faculdade, fez uma faculdade particular pequena, mas chegou um momento que ele quis fazer uma pós na UFMG, e ele conseguiu entrar e fez essa pós. E aí ele, com quase 50 anos, me ligou um dia e falou assim, Érica, pela primeira vez na minha vida eu tô vendo, realmente existe racismo, porque isso não fazia parte. E ele era uma pessoa que brigava, tá? Falava, eu sou preta e nunca sofri racismo nenhum. E aí, a partir desse dia, ele falou assim, nossa, desculpa, mas realmente, né? Depende dos lugares que a gente acessa. É verdade. E é isso, né? Eu tava comentando com a Bispa um tempo atrás, que eu passei por uma situação bem ruim, assim, de racismo no lugar que eu trabalhei. E eu liguei pro meu pai chorando um dia, assim, falei, pai, eu não vou dar conta, não, eu vou embora daqui, eu não consigo, meu Deus, porque quando acontece com a gente, às vezes a gente se arma e responde. Na hora, né? Mas às vezes você imagina um filho seu sentado ali, sabe? Você imagina um irmão seu sentado ali, uma criança mesmo. E aí, gente, dói demais. Porque eu fiquei pensando, gente,
Poderia ser um filho meu sentado nessa cadeira. É. E aí doeu, sabe? E aí, terapia, e choradeira. Eu liguei pro meu pai e falei, pai, eu não aguento, eu não quero mais. E o meu pai, ele tem uma história de ascensão social importante, assim, né? Ele trabalhava num escritório, ele foi crescendo ali, então ele acessou muitos lugares onde ele era o único homem preto do lugar. E ele é preto retinto, ele é escuro, bem, mas eu sou uma das pessoas mais claras da minha casa, na verdade. É preto retinto. E quando eu era criança, eu olhava as fotos e pensava assim, nossa, o único preto aqui era você, né, pai? Mas eu não entendia quais eram as camadas disso, né? Entendi. E nesse dia que eu liguei pra ele, falei, pai, eu não dou conta, eu não quero, olha isso que falaram, olha isso. Meu pai falou comigo assim, minha filha, você tem 2 opções. Ou você permanece, diminui e vai pra um outro lugar onde você vai ser só mais uma, ou você continua crescendo e à medida que você for crescendo, isso vai continuar acontecendo com você. E é você que escolhe. E eu falei, ai, pai, eu quero crescer, eu quero ganhar. Eu achei fantástico quando ela contou isso, porque eu falei assim, você pode escolher o caminho caminho medíocre até, né? Não vou passar por isso mais. Não vou passar, eu vou me poupar, né? Eu vou me poupar porque eu não mereço passar isso, não preciso. Ou você vai optar por crescer, por ser a diferença, né? A gente estava falando aqui que é da questão de eu sou o único. Não, você é o primeiro e tá abrindo caminho e outros vão vir atrás de você, né? Então, assim, se alegrar no momento que você falar assim, é ter uma visão diferente da situação, né? Que não é fácil. Que não é fácil. Mas é um então, assim, seu pai foi um instrumento de Deus na sua vida ao se posicionar assim, né? Porque é muito importante. Você sempre vai ter 2 caminhos. Ou você se vitimizar, ou você olhar e falar, eu vou pra cima, chorando, sofrendo, e eu vou fazer a diferença. E sobre casos, muitas vezes quando a gente está sentado na mesa como líder ali, né, ou uma pessoa um pouco mais importante no espaço, as pessoas medem um pouco as palavras em relação a você, né? Então, quando eu era analista, várias vezes já fizeram algumas piadinhas do tipo, olha, deixa eu pensar num exemplo, né? Uma vez eu escovei o cabelo, nossa, melhorou bastante, né? E pode parecer um comentário inofensivo, mas é um comentário ruim, né? Sim. Teve um caso já também de estar numa mesa e falarem, vamos abaixar as máscaras só pra gente ver o rosto. A primeira pessoa que abaixou, um homem branco. Abaixou e falou assim, desculpa, gente, o meu nariz é muito feio, mas é porque minha avó é preta, viu? Então não reparem. Eu falei, gente, agora eu vou abaixar minha máscara o quê? Não é minha avó que é preta, não, eu mesma que sou. Porque minha cara então é toda feia, né? E aí? Hoje eu penso assim, mas no dia, né? Nossa, eu falei, gente, eu não quero abaixar minha máscara, eu quero ir embora desse lugar. É isso mesmo. E aí depois, quando eu fui crescendo um pouco ali na empresa, eu tive a sorte não, né? Deus me abençoou muito, de estar numa empresa que se preocupa com essas questões, de maneira séria. Então, toda vez que eu sofri alguma coisa, eu denunciei ali, foi apurado e foram tomadas as medidas punitivas importantes de serem tomadas, né? Sim. Mas depois, quando eu fui crescendo na empresa, eu só passei a estar nos lugares onde as pessoas se sentiam confortáveis para fazer certos tipos de comentários, sem nem lembrar que eu estava ali. Então, por exemplo, eu tô sempre acostumada a estar numa mesa de líderes brancos. Então, eu faço comentários que para eles não importam. Mas à medida que eu tenho alguém aqui que vai se importar, né? Ou que era o caso, né? Teve um caso muito sério lá, por exemplo, a gente contratou alguns promotores para fazer um evento. E eram promotores muito diversos mesmo. A gente fez questão de que seriam promotores diversos. A gente trabalha numa empresa de educação, sabe? E aí uma das pessoas, uma promotora errou. E aí o cara comentou assim, olhou, só podia ser uma negrinha mesmo. Nossa! Gente, a pessoa teve coragem de falar isso. E quando ele olhou pro lado e eu tava ali, ele se assustou muito com aquela fala dele. Gente. Mas ele falou de alguém que estava ali também ou não? De uma pessoa que errou e saiu. E aí ele comentou entre os Era alguém pares. Que trabalhava com você? Trabalhava conosco. Comentou entre os pares, né? Só podia ser uma negrinha mesmo. E quando ele olhou pro lado, ele se assustou. E aí, você? A vontade é de gritar com a pessoa, berrar na hora e chamar a polícia. Porque, né? Em alguns momentos a gente se sente que é muito dos casos de abuso, né? A gente não sabe o que fazer. A gente se assusta tanto que a gente não sabe o que fazer. Nem espera, né? Sabe por isso, né? reagir. E o que você vai fazer? Você se sente acuada, gente, eu vou dizer o quê numa situação que o cara tem coragem de falar uma coisa dessa, né? Mesmo. Eu naquela hora ele falou saí alguma coisa, de lá. Não, não, ficou assustado, saiu pra lá. E eu saí pra outro canto e fui caçar o compliance da empresa, porque não se pode fazer um negócio desses, né?
Mas esses são casos, por exemplo, né? Já teve casos de eu estar numa mesa e eu ser a líder do projeto e uma pessoa se direcionar para uma outra pessoa que parece com a bispa, achando que ela que é, né? Entendi. E toda hora tem que ficar chamando a atenção para mim, olha, não, sou eu que tô falando sobre esse projeto aqui. Mas aí você já tinha, por exemplo, assim, a pessoa chamou, aí depois você já se apresentou, ela sabia que era você, e mesmo assim ela se dirigia a outro? E aí tem uma questão sobre isso, Ah. que, enfim, né, como eu estudo bastante sobre esse assunto, tem dois caminhos importantes a respeito do racismo nesse sentido. Um é do racismo mesmo, que a pessoa ela quer ser preconceituosa contra o outro, porque ela acredita que o outro é inferior por sua cor. Sim. E tem um outro que está relacionado com o racismo que a gente chama de racismo estrutural, e tem livros bons sobre isso já, né? Que está relacionado com como a pessoa é inconscientemente enviesada por causa da nossa construção social no Brasil. Eu ia perguntar exatamente isso, porque existe uma questão cultural, que vem, inclusive essas piadinhas que são maldosas. E a cultura, você nem percebe, né? Você é envolvido por ela. Isso. Ela te engole, é isso mesmo. É por isso que a gente fala de conscientização. Porque tem coisas que estão no nosso inconsciente e que a gente põe pra fora. Hoje e a gente precisa muito, se conscientizar. porque não parece tão aparente, né? Se fala e tudo mais, mas pelo menos no que eu percebo, não é tão aparente essas questões assim de educar as pessoas e falar assim, olha, esse tipo de piadinha, igual esse exemplo do meu nariz é feio porque minha avó é preta. Ué, isso não é coisa. Isso é algo que fere as pessoas. E ele com certeza ouviu isso, né? E acha engraçado. Isso foi a vida, assim, acho que ele foi levando. Isso sempre foi, assim, comum dele falar. Inclusive, às vezes, da própria família. Sim, é isso que eu imagino. Falando sobre isso, porque tinha uma dona Geni que trabalhava lá em casa, maravilhosa, meu Deus do céu. Ela não trabalha mais lá, ela me ajudava com a minha mãe. E ela é uma mulher preta. E, nossa, eu amo a dona Geni demais. E ela mesmo se inferiorizava diversas vezes, entendeu? Eu falo porque eu não só a dona Geni, mas a minha família, eu até perguntei da questão de índio, porque eu vim de família de índio também, e também existe um pouco dessa questão preconceituosa. E ela se inferiorizava diversas vezes falando dela. Se posicionando mal, né? E eu via ela falando pra filha dela, entendeu? Falando, não veste essa roupa porque não combina com a sua cor. Vamos alisar o cabelo dela até ela não querer mais, entendeu? Então, existe também da própria pessoa preta de se inferiorizar porque vem, né, de geração. E eu penso até permissão para abrir um parênteses histórico aqui, né? Sim. Porque a gente tem a abolição no nosso país em 1888. Então, é uma coisa super recente, porque se você pensar... muito a gente tá recente, em 2023, são 100 e poucos anos, né? Eu sou péssima de matemática, reconheço e assumo. 1888, né? A comemoração de 100... É recente. Então, se você for olhando, voltando gerações... 135, né? 1888. Isso. 1888. Porque eu nasci em 1988. 132. Eu tinha 100 anos. Né? Eu tenho... 132, não, 135. Por isso que eu fiz rápido a cálculo. Não é porque eu sou boa, não. Mas, se você for voltando algumas gerações, muitos de nós vai ter um bisavô que estava naquele momento ali. Né? Então muito perto. É muito perto, é verdade. E depois de 1888, quando acontece a abolição, existe uma construção política dentro do nosso país para poder fazer a construção do mito da nação a partir dali, então. Então, em 1888 a gente tem a abolição, mas a partir daí não existe um plano de integração da pessoa negra. Ela era cientificamente considerada como sendo inferior, ela era socialmente considerada como sendo inferior e até religiosamente considerada como sendo inferior. Que ainda é uma coisa que muita gente que é de religião de matriz africana usa para trazer para os dias atuais, né? Falar sobre o preconceito que existe com as religiões de matriz africana, mas é porque durante todo o processo de colonização do Brasil,
trazendo as pessoas que seriam escravizadas para cá, de fora da África, tudo que estava relacionado com eles foi inferiorizado. E buscou-se ali uma série de explicações científicas, né, cientificistas, para explicar como essas pessoas eram inferiores. Já teve cientistas que defendiam que eram pessoas que não tinham almas. Né? Gente, a ciência tem vezes que, meu Deus do céu, direto a gente esbarra. Não tem como dizer que é cientificamente comprovado 100%, porque a ciência muda. Não. Nossa, é muito E nessa época, assim, de maneiras... tinha coisas muito atrasadas ali, né? Vamos lá. E que tinham questões assim, de eu preciso comprovar o meu pensamento político e não eu preciso trazer a verdade. Então era comprovação de pensamento político. E até hoje, né? Até hoje. Da mesma forma. Não muda, né, as coisas. Mas aí, quando acontece a abolição, tem-se então o fortalecimento de uma propaganda política de que a pessoa negra ela era inferior e que ela não sabia trabalhar em liberdade. Então, começam a trazer uma série de imigrantes de fora do Brasil para cá, imigrantes brancos da Europa, né, pessoas italianas mais pobres, pessoas de fora para cá, para que eles fizessem um trabalho livre e, a partir daí, essas pessoas negras foram sendo empurradas para as periferias e para cantos onde elas não podiam trabalhar. Tem um livro muito bom de um historiador aqui de São Paulo até, do Sidney Chalhoub, que ele fala sobre como no início do século XX as mulheres negras eram mantenedoras de suas casas porque os homens pretos não conseguiam trabalhar. E aí é muito comum da gente ver mulheres negras como a minha avó, por exemplo, que mantinham a casa trabalhando em várias casas de família. Porque pegou ali aquela mulher negra que já trabalhava dentro de casa, que era a ama, que cuidava, e continuou-se com ela. E o homem negro não conseguia espaço de trabalho. No mercado de trabalho. É por isso que durante todo esse... É comum você ver pessoas negras em situação de vulnerabilidade muito mais do que pessoas brancas, porque durante esse tempo essas pessoas foram empurradas e preteridas no mercado de trabalho. Dentro desse contexto todo, surge um mito de democracia racial que trabalhava a ideia de miscigenação como sendo a salvação para o nosso país. Em que sentido? No embranquecimento da população. Então, a ideia era que os homens brancos se relacionariam, mas não no caso de ter um relacionamento sério. Né? Não de casar, né, com a pessoa. Com mulheres pretas, porque ao longo dos anos não ia ter mais gente preta aqui, ia ter o embranquecimento da população. Então, você vai perceber, e isso assim, 1920, 1910. Então, você vai percebendo que vai se construindo um pensamento social de inferiorização dessas pessoas. E à medida que elas foram entrando no mercado de trabalho, sempre foi num trabalho mais subalternizado. O meu pai, por exemplo, ele foi muito aguerrido para estudar, não tinha condição. A minha avó não conseguiu estudar, o meu avô não conseguiu estudar. E muitas vezes as pessoas mais brancas já têm lá no avô uma pessoa que se formou na universidade. Ali ninguém nem acessava. Então é por isso que essas pessoas foram sendo cada vez mais empurradas para esse campo. Então, a partir dessa construção que se tem, e que é muito recente, começou a ser criado esse pensamento comum e que é inconsciente nosso, de que o preto é uma pessoa malandra, sabe? De que essa religião dele é uma religião ruim, de que tudo que ele diz é ruim, que que essa pessoa não serve pro trabalho aqui. E toda vez quando eles começaram a entrar no mercado de trabalho, foi como sendo a copeira da casa, foi como sendo uma pessoa numa profissão que demandava menos instrução e tudo mais. Então, criou-se isso inconscientemente. É comum você chegar num restaurante muito chique, assim, né? Um restaurante chique, vai. E ver um monte de pessoas brancas comendo e algumas pessoas negras servindo. É comum. É comum você ir num hotel muito chique, às vezes eu vou em algum hotel por causa de algum evento e preciso estar lá, e ver um monte de pessoas brancas se hospedando ali e ver pessoas negras trabalhando. Isso é muito comum. Então as pessoas às vezes internalizam isso de maneira muito inconsciente. Quando alguém me cutuca no shopping pra falar que algum lugar, hoje isso não tem acontecido mais, mas por exemplo, quando isso aconteceu, alguém me cutuca no shopping pra falar que um corredor tá sujo achando que sou eu quem vai limpar, não é porque ela tá querendo ser preconceituosa comigo deliberadamente, mas é porque inconscientemente existe um viés, ela estar acostumada de ver essas pessoas neste lugar, sendo alguém que vai me servir. Tem casos super famosos agora recentes, que teve aquele caso daquela moça Luísa Sonza lá, Sonza. Desculpe, Luísa. Não é Sonza, não. Luísa Sonza. Gente, o nome não dela sei, eu também não sei, nem vou falar. Sei.
Que ela... Que era do Whindersson Nunes, essa? Isso. Que era do Que oh, era meu Deus. dele não, né? Tá bom, Senhor. vamos lá. Essa moça... que nós só piorando a história. Estamos só piorando. não fique ofendida, né? Que ela vai nos assistir. Eu acho que esse podcast... Não se sinta ofendida, querida. Mas ela tem um caso que tá aí na mídia, super famoso, assim, de que ela confundiu uma advogada negra que estava no restaurante onde ela estava e pediu a moça pra trazer água pra ela. Porque ela confundiu, achou que a moça era uma... É porque ela foi preconceituosa ali? Sim, ela foi preconceituosa e é importante entender isso. Mas por que ela foi? Porque ela é uma racista e tem que matar ela? Não. Mas é porque ela, inconscientemente enviesada, está acostumada, como muitas pessoas no Brasil estão, de colocar essas pessoas nesse canto. Por que isso é perigoso? Porque quando eu sento numa mesa para conversar com pessoas que têm esse viés inconsciente, como uma líder ali, acontece, e eu falei tudo isso pra falar disso, né, Jessica? Da pessoa ter essa confusão, de achar que o chefe é você, não sou eu aqui na mesa. Ah, tá, é verdade. Porque ela tá tão acostumada de que o assistente seja alguém como eu, que ela olha pra você naturalmente achando que você... Mas é por isso que eu te perguntei, porque assim... Se depois que você se apresentou, se colocou... Aí sim, aí ela tá sendo deliberadamente racista. Isso, porque aí muda muito. Porque assim, ok, a cultura, né, tudo que você explicou. Mas depois que eu me apresento, eu falo o que eu tô fazendo e a pessoa ainda continua, né? Por isso que eu até te perguntei. Mas depois que você se apresentou, ela continuou? Daí são casos e casos. Tem vezes que sim, tem vezes que não. Então, porque se ela continuou, poxa, aí ela tá, né... E a gente... não é questão da cultura, é questão de... E sabe o que é ruim também, péssimo, que as pessoas acham que não? Não, eu que sou a chefe. Ah, sério? Nossa, que legal, você é uma vencedora, né? Ai, você... Gente, que coisa maravilhosa. Tipo assim, gente, calma aí. Se fosse outra, você não falaria. Eu sou uma pessoa detentora de conhecimento, que produz conhecimento. Eu sou uma pessoa que estudou e que... Poxa vida, peraí. Agora, aqui nessa situação, eu não tô aqui nessa mesa pra ser aqui considerada... Sabe aquela pessoa que fica... A senhorita Morello, sabe? Do Todo Mundo Odeia o Cris, a professora? Tô tentando pensar, falei, quem é Senhorita Morello, é terrível. Todo Mundo Odeia o Cris é tipo assim... Eu não lembro dela. Eu tô te valorizando pela sua negritude, mas não é. Chega num ponto que vira outra coisa, sabe? Porque eu tô achando incrível que você é uma pessoa negra e está sentada aqui. Peraí. É verdade, Calma aí, não é assim também, né? Então... É muito importante a gente se conscientizar e entender. Mas é também, assim... então é muito... Como é que fala? Sem perceber... Tênue. Se perceber, você passa. Mas, assim, eu acho que é um desafio. Eu tava até contando pra Érica. Nosso tempo que voa. Mas, assim, eu tava até comentando com a Érica, eu vi um meme que fala... É uma menininha, não sei se você viu. Ela já viu também. Vídeo. Eu achei muito bacana e eu falo assim, eu acho que essa linha é muito importante, assim, que a menininha conta pra mãe dela. Mamãe, um amiguinho meu falou que não gostou do meu cabelo. Aí a mãe falou, ei, o que você falou? Aí ele fala de novo, né? Aí ela fala assim, foi minha mãe que fez. E aí o menininho repete, mas eu não gostei do seu cabelo. E aí ela fala assim, então deixa ele comigo, porque eu gostei. E eu achei tão legal isso, porque assim, tá nela, entendeu? Então assim, eu gosto do meu cabelo. E eu acho que isso aí é o caminho, assim, melhor, porque é muito difícil a gente querer mudar o outro, fazer o outro, mas a gente pode mudar a gente mesmo, né? E quando você fortalece pra pessoa, assim, quem ela é, a identidade dela, não é fácil, porém, ela passar por isso vai ser mais tranquilo do que se ela não tiver isso forte dentro dela, né? Sim. Quem eu sou. Isso faz muita diferença. E aí tem um ponto importante que a gente já conversou sobre isso, né? Do estudo e tudo mais. Porque em muitos momentos, quando eu passei por isso tudo, eu até vinha pra igreja e pra minha líder desesperada por conta desse caso, né? E aí esse é um ponto que eu acho importante da gente pensar enquanto liderança aqui na nossa igreja e nas outras igrejas, né? É importante a gente estar por dentro desses assuntos. Porque às vezes a gente menospreza o sofrimento do outro porque a gente não conhece, né? A nossa ignorância nos afasta, às vezes. E a gente não tá por dentro, a gente não tá por dentro Por não da ter discussão. passado, né? Por não ter passado. Porque, assim, é interessante, e é qualquer situação. Porque, exemplo, fiquei uma semana na UTI com minha sobrinha. Poxa, hoje eu vou olhar totalmente diferente para alguém que está na UTI, passando dias ali, cuidando de alguém, fazendo qualquer coisa. Porque aí você sente o que é estar naquele lugar. Então, até isso, claro, você tem um amor, você vai orar, você vai tudo. Mas depois que você passa pela situação,
é diferente, né? Então, assim, é igual você tá falando. Quem tá passando pela situação sabe o que que é, né? O outro que não Sente de outra passou... O outro que não passou, no máximo que pode é se instruir. E ser sensível em relação ao outro. Vai ter que trabalhar a gente isso. vê hoje as pessoas que lutam contra o racismo serem muito fortes nas suas afirmações, no sentido de levantar a bandeira, por exemplo, de... meio polêmico, mas tipo fogo nos racistas e coisas desse tipo. Mas a gente julga com facilidade essas coisas, mas é importante a gente entender como é duro para essa pessoa, às vezes, sofrer tanto por uma situação, uma característica que ela tem e que ela não pode mudar. E é aquela coisa do perdão, né? Tem duas coisas importantes sobre isso, assim, né? Que quando a gente fala sobre perdão comum, aconteceu alguma coisa na minha família, meu pai me chateou, eu preciso perdoá-lo. E aí isso vai se repetindo, a gente sabe o que tipo de ferido isso causa na alma de alguém, porque a gente está aqui lidando com isso o tempo inteiro dentro da igreja, né? Mas são coisas que a gente tem que trabalhar dentro de nós pra gente poder não viver subjugado por esse sentimento. Agora, o racismo é um crime. E à medida que eu preciso me proteger para que isso não entre, mas eu preciso também saber que é um crime. Então, qual que é a arma contra o racismo? É amar e aceitar. Não é. É um crime. É você chamar a polícia, é você saber quais são os seus direitos e entender que se você sofreu racismo em alguma situação, você tem direitos em relação a isso. É um crime. Mas o que eu faço comigo quando isso acontecer? E aí sim, tem todo um lado de você se curar, entender quem você é em Deus, porque essa aliança é a mais importante de todas. As nossas experiências com Deus são as mais importantes, porque tem momentos que podem te dizer o que for, que não vai te ajudar a ficar bem. Mas uma experiência com Deus que te abraça, que te faz entender que você é um cidadão do céu, sabe? Né? Isso muda tudo. Agora, para além disso, é importante também a gente se instruir no sentido de, tipo assim, entender quais são as relações com a nossa negritude, entender por que algum dia o meu cabelo foi considerado assim e saber como ajudar, por exemplo, o meu filho a pensar assim. Entender que às vezes eu tô dentro de uma bolha e que, eu falei isso pra vocês, a igreja durante muito tempo foi meu lugar seguro. Eu não queria sair nem daqui, porque aqui eu era aceita, aqui eu era amada, aqui, não estão nem aí de como eu sou, sabe? Eu era amada, mas não é só isso. O Senhor não nos chamou pra ficar só aqui dentro, né? O Senhor nos chamou pra conquistar coisas, e à medida que você vai conquistando, você vai lidar com essas situações. E como você vai lidar com isso? Se instrua, sabe? Procure saber, leia sobre isso, fortaleça a sua identidade, saiba quem você é. E saiba quem você é, lendo sobre quem você é em Deus, mas também se instruindo sobre a pessoa que você é, o país que você está inserido, o que você está vivendo, sabe? Porque a gente se exime muito do trabalho de estudar. E isso faz a gente se afastar muito de muitas coisas. É isso mesmo. E eu gostei de você falar do perdão, e eu acho que vale a pena a gente citar assim, existe a diferença, né? Por exemplo, eu vi um vídeo muito forte, passei até um renovo, de um rapaz que estava na audiência da pessoa que matou o irmão dele. Irmã dele, alguma coisa assim, sabe? E ele, é muito emocionante, porque ele fala de Jesus para ele, e ele fala, eu te perdoo. Ele fala, eu posso te dar um abraço? Cara, assim, né? Todo mundo desarma aquela hora. Então, assim, a pessoa vai cumprir a pena, porque ela errou. Então, ela está cumprindo aquilo. Mas o perdão daquele cara, e ele nos ensina, assim, né? Claro, na ação dele, ele está nos ensinando. Isso é o perdão, né? Porque, bispo, o perdão é bom pra gente. Nem tanto pra quem fez mal. É bom pra gente. Isso, libera você. Então, eu acho que nessa situação, assim, que a gente está falando, a diferença né? Eu vou perdoar, porque esse é um mandamento de Deus, né? Independente, né? Porque a gente falou sobre um crime, matou o seu irmão, não imagina o que você vai sentir num momento desse. Para o cara perdoar um negócio desse, é só porque, assim... É o Espírito Santo ali. Somente, porque racionalmente você não tem o que falar. Então, é isso, eu perdoo e ele vai tomar né, as consequências. E ele foi até além, ele falou assim... Eu não desejo que você morra, eu não desejo que você fique nessa prisão. Ele falou, eu desejo que você mude a sua vida. Falei, cara, esse cara é fora do normal. Porque é o mínimo que você ia falar, pelo menos eu quero que você morra nessa cadeia. Justiça. E eu acho que muitas vezes, Érica, cabe a nós esse coração, sabe? Como cristãos mesmo. Porque, assim, eu vejo, assim, que... Então, eu lidaria
não sei nem se eu posso citar isso, porque igual a gente falou, quem passa sabe o que é na pele. Mas como pastora, como mulher de Deus, que acredito muito na palavra de Deus, que é uma verdade, sabe, que nos ensina isso, o caminho que eu sempre vou pregar para qualquer pessoa cara, se você puder ir para esse caminho, vá, sabe? Igual esse cara, assim, por mim você nem ia pra prisão, eu quero só que você mude sua vida. Então o caminho eu não quero que você sofra e pague as consequências disso, eu quero que você transforme sua vida, eu quero que você receba Jesus e mude, porque é isso aí que vai fazer toda a diferença na sua vida. Não vai ser você morrer, não, porque morrer você perdeu, não vai ser você ficar preso, mas é mudança de vida mesmo. Então, como pessoa, eu acho que cabe a nós isso, sabe? Porque libera a pessoa, você tá livre, você tá bem, e a justiça vai tratar com ela, né? Mas não quer isso no seu coração. E outro ponto que Deus faz em nós, que é fortalecer a nossa identidade. Exato. Quem nós somos. Porque, poxa, Ele nos fez imagem e semelhança. Ele que nos fez. Deus não erra, Deus é perfeito e nos faz com perfeição, né? Então, quando a gente entra como igreja tratando esse caminho, e eu creio nesse caminho, quem você é? Deus te fez. Poxa, se Deus te fez, cara, você é a pessoa mais incrível da Terra, porque existe um projeto eterno sobre a sua vida, né? Que é muito maior. E isso nos conforta muito. Isso. É isso que conforta a gente, porque senão a gente tá ali sempre em posição de luta. Isso. E sempre se machucando. Exato. E nunca vivendo a nossa vida É e a plenitude isso. do que Deus preparou pra É nós. isso. E eu sinto isso mesmo, porque toda vez que a gente se arma, até eu te perguntei, como você reagiu isso? E muitas vezes ali, você até falou, nossa, eu me omiti. Você poderia até ter se culpado ali, né? Por quê? Porque muitas vezes é inflamado em nós, assim, eu tenho que lutar, eu tenho que guerrear, eu tenho que fazer. E não que eu tô falando que é uma causa, porque precisa quem passa sabe o que é. Mas você ficar sempre em posição de guerra, então, é muito cansativo. É muito dolorido. E é isso que eu tô dizendo. Você precisa estar instrumentalizado para saber que tem momentos que você tem que agir sim, né? E saber como fazê-lo nesses momentos. Isso. Entender que, olha, isso realmente está errado. O que eu posso fazer? Sim. É aquele negócio de você conhece os seus direitos, né? Isso. E que às vezes muita gente não conhece. É. Então você precisa estar instrumentalizado, né? Mas não é saudável. Existem muitas pessoas falando sobre isso. Não só a gente que serve a Deus, conhece a Jesus. Muita gente falando sobre isso. Não é saudável a gente estar sempre armado porque você não vive. Exato. Eu acho que até um versículo que se encaixa nisso é: sejam mansos como as pombas e astutos como as serpentes. Que é o seguinte: eu não vou ultrapassar o meu limite, né? Eu não vou passar dos limites aqui, até mesmo para não me prejudicar, mas eu também não vou permitir que algo vá além dos meus limites também. Então, eu acho que é essa questão, assim, que as pessoas têm que entender. Porque existe essa questão de raiva mesmo. Poxa, você passa por uma coisa, você vai sentir raiva, você vai se sentir chateado, vai se sentir com a autoestima abalada, mas é você saber quem O que eu vou fazer com isso, né? Exatamente. O que eu vou fazer com isso? Eu impor limites. Você não pode me tratar assim. Isso. E a pessoa saber o limite que ela não pode ultrapassar. Isso mesmo. Que e vai aí, por outro lado, pessoas. você vai guardar seu coração em Deus e falar, Senhor, trabalha aqui. Exatamente. Deixa eu amar, deixa eu ter o seu amor, deixa eu ter a leveza que é do Senhor, entender o propósito do Senhor, entender quem eu sou do Senhor, né? E trabalhar. Então, assim, não é fácil. Igual eu falei, a linha é muito tênue, né? É difícil, assim. Mas em Deus a gente vence, né? Exatamente. Em Deus a gente consegue. E assim, eu só queria fazer uma pergunta que a gente fez antes, que seria bom você responder para tentar esclarecer. Então, vamos só falar. Toda vez que a gente tá acabando o tempo, a Renata vem com a pergunta Boba, polêmica. Eu lembro que a gente tava tava com a pastora Simek e ela tá assim, então a gente marcou outro podcast pra responder essa pergunta. Mas tô brincando, vai, vamos lá pra gente fechar, é a última. É uma pergunta que não tem resposta certa, né? Mas eu queria que você explicasse. Hoje em dia existe muito uma questão de negro ou preto. Como lidar com isso? Tenta esclarecer para nós o que podemos, não podemos, o que as pessoas podem, né? Porque isso mesmo, quanto mais falar, melhor, né? Claro. E essa liberdade, eu até falei com a Érica, Érica, é tão bom a gente não armado e poder conversar, isso e aquilo. Não acho isso, eu acho aquilo. Eu acho que isso é saudável, né? Sim. É quando o meu interlocutor, a pessoa que tá falando comigo, tá aberto pra ouvir, saber que pode errar e aí sim vira uma conversa saudável. Isso, né? Agora, sobre essa questão de preto e negro, tem algumas questões envolvidas. Tem a classificação do IBGE,
que vai lá na sua casa e pergunta qual é a sua cor, e aí tem ali branco, amarelo, preto, pardo. E tem essa consideração, né? Todo mundo que se sinaliza como preto e pardo são considerados pessoas negras. Sobre o termo negro e preto, tem uma discussão bastante longa, enfim. Tanto de questões relacionadas a como a gente usa a língua portuguesa. Então, durante muito tempo, a palavra negro foi considerada como um termo pejorativo. Como, por exemplo, a gente está muito acostumado a ouvir coisas como lista negra, mercado negro, ovelha negra, e sempre ligando a palavra negro com algo pejorativo. Então, lá em 1950, quando o movimento negro começou a crescer, começaram a trazer essa discussão pra mesa no sentido de que, se você tá falando de mim, fale da cor da minha pele. A cor da minha pele é preta. Então, fale preto. Não fale negro, porque hoje, negro, nessa época, tá? 1950, 60. Porque negro tá muito relacionado com coisas ruins dentro da nossa fala. Porque, historicamente, tudo que eu já falei aqui, as pessoas pegavam a palavra negro, a pessoa negra, a ovelha negra, e juntavam num pacote de negro como sendo algo pejorativo. Mas as pessoas se sentem, ainda hoje, desconfortáveis de falar preto. Porque elas acham ainda que é uma coisa ofensiva. Tem 2 pontos em relação a isso, né? O primeiro é ofensivo por quê, né? Depende. Alguém pode falar como sendo ofensivo. E a gente sabe quando a pessoa tá querendo ser ofensiva. Mas preto é a cor da minha pele. É uma cor. Preta é cor preta, né? E tem muita gente hoje, já no movimento negro, que não acha que a palavra negro é uma palavra pejorativa mais. Que é importante a gente tomar consciência de algumas coisas e parar de usar o termo negro como sendo termo pejorativo. Então, parar de falar, por exemplo, mercado negro. Parar de falar, por exemplo, lista negra. Você pode falar que é o mercado ilegal, porque você não pode falar isso, né? E então, a gente... A ovelha perdida, por exemplo, pode falar. Pode falar, né? A gente já entra até na Bíblia. Aquela das 99. Exato. Mas é isso que aconteceu, né? Então, inicialmente, o movimento negro que versou muito sobre esse assunto tentou fazer essa inversão da palavra negro quando se trata de uma pessoa. Hoje, tenta-se fazer uma inversão do vocabulário mesmo. De mudar o termo que a gente usa de maneira pejorativa, às vezes, por um outro termo, para proteger a palavra negro como sendo considerado para alguém. Mas hoje, pensando no IBGE e na maneira como a gente trabalha a nossa língua, enfim, né? Todo mundo quer saber, então todo mundo nos ouvindo, às vezes querem saber. Legalmente falando, é isso. Pessoa preta é a pessoa de cor preta. Então, por exemplo, se eu vou me referir, se a gente for falar branco, falo preto. Pessoa preta. Mas as pessoas negras hoje, consideradas pelo IBGE, são as pessoas pretas e pardas juntas. Então, e aí? Você pode usar os dois termos. Agora, então, você pode usar os dois termos. Os dois termos. Você não tá ofendendo se você falar... Não, pode usar os dois termos. E é isso que eu tô tentando explicar. Mas isso é aceito? Então, é isso que eu tô tentando explicar. Por que durante muito tempo essa foi uma dúvida e as pessoas ficam com medo? Por conta disso tudo. O negro, e aí o movimento negro defendeu isso, que foi tudo que eu disse aqui. Mas hoje, isso já tá superado. A pessoa preta é a pessoa de cor preta. E você vai ver muita gente usando sempre preto e sempre preta. Ponto. E você vai ver algumas pessoas usando negro e negra. Não tem problema. Você pode usar o que você quiser usar. E se alguém falar assim, não pode falar negro, aí você pode falar assim, olha, pode sim agora. Explica pra gente. Tem muita gente eu acho que estudiosa nesse caso, do tema que já fala isso. Você prefere se eu for citar a cor da pele, você prefere que eu fale preto ou negro? Mas é melhor que pergunte ou melhor que fale? Não sei, eu não sei também. A gente fica sempre nessa questão de... Mas então, o que ela falou, eu acho interessante. Se a pessoa falar assim, não pode, você não pode se referir como negro, né? Desculpe, eu uso preto. Você tá ofendendo alguém, eu tô falando com você, por que eu vou te ofender, né? Então tá bom, desculpe. E outra dúvida. De quê? Não, você falou com a pessoa, ela falou, eu não quero que fala negro. Fala preto. Tudo bem, desculpa, preto. Vou falar preto. Mas aí, isso, né? aí você falou assim da questão cultural, da pardo. questão de, por exemplo, da cultura, questão de racismo, né? Igual você falou, não, mas é um crime. Agora pode, não tem problema. Tem muitos estudiosos importantíssimos do tema e que fazem parte do movimento negro que falam negro. E aí, se a pessoa quiser citar, depois eu posso deixar uma bibliografia aqui de qualquer coisa a gente liga. Érica... Vamos deixar referências bibliográficas. Isso mesmo. Outra questão, né? A última questão aqui. Índio... Outra questão. Eu falei que era a última, já passamos do tempo. Eu acho que são dúvidas, sem dúvida. Tá bom, vai. Pessoa indígena. Porque eu vi, a gente marcou no podcast. Minha bisavó já era de tribo, se eu não me engano. Bisavó.
Minha avó era super índia, assim. Sim, Índia, tinha todos índia, os traços. isso. E a maioria das minhas tias são meio índias. Tem os traços, tem né? os traços, né? São meio índias que eu digo, tem os traços. É considerado dentro desse preconceito racial as pessoas índias, pessoas que são indígenas? Pode Explica pra ser. nós. Existe, tem até um termo que a gente fala pessoas não brancas, né? Toda pessoa não branca, ela possivelmente ela pode sofrer algum tipo de preconceito racial. Inclusive porque tem muita gente que tem traços indígenas que você considera uma pessoa parda e não sabe que tipo de traço ela tem, né? Até mesmo pessoas fora do país, né? Não, e é isso, é muito forte. Saiu do Brasil, muita gente que se acha branca aqui não é, né? Chega lá e ela vê que ela É não verdade, é, é não. verdade. Então, Porque aqui no Brasil a gente... Eu acho que até... saiu um pouco, não é branco sim. E tem lugar que não, né? Nossa, tem lugar que você chegou lá, as pessoas te olham. Isso mesmo. Né? Tem até tem bastante meme na internet sobre isso, né? Ai, fica aqui com preconceito, chega lá fora, você que é o não branco, né? Então tem isso. Toda pessoa que tá fora do espectro, né, que tá ali fora, que tá sendo considerado não branco, é uma pessoa que tá suscetível a sofrer racismo sim, né? Tem toda uma questão diferente da história do indígena aqui no nosso país e que eles sofrem bastante até hoje. Em vários casos, as pessoas não entendem quem eles são e às vezes até lutam contra alguns direitos que eles têm porque não sabem quem eles são. Mas mesmo. são lutas diferentes, né? Do Bastante racial diferente, e indígena. bastante diferente. Se encontram em alguns pontos, tá? Sim. Mas realmente é um tema bem grande pra gente pensar. Sim. Se encontram em alguns pontos. Outro podcast, tô brincando. Sempre. brincando. É sempre assim, no final a gente É acha. só essa questão, eu queria só entender se é a mesma, ou a questão indígena, se existe esse preconceito racial, se tá dentro do mesmo do que a gente tá falando aqui do preconceito racial da cor da pele, ou não, porque eu sei que existe a luta indígena por diversas coisas. É igual ela falou, acho que são diferentes, porém, em alguns... Se ela tá sendo preterida por uma questão da cor dela, é um preconceito racial. Sim, é isso. Né? Então, Mas normalmente o índio, provavelmente, porque vai ser porque ele é índio, né? Por ser índio ou não? Então, é uma outra discussão Então mesmo, não vamos né? entrar nela, não. E a nossa população indígena é bem pequena, assim. Né? Aos milhões e milhões. Então tem uma série de outras questões super importantes, sim, né? Mas é isso, se o ato discriminatório em relação à pessoa cor, né? tá sendo a cor da pele. com a cor da pele, é um ato de racismo. Érica, muito bom te receber aqui. É muito bom conversar sobre isso e ter essa abertura para falar e conversar livremente com alguém que não vai ficar armado, inclusive das nossas perguntas, que às vezes são até leigas dentro desse assunto. É verdade. Sabe? É verdade, porque requer uma paciência também, né? Porque muitas vezes você fala, poxa, é tão, né? Mas para outras pessoas, não. Pode não ser tão óbvio, né? Isso. E assim, a pessoa ter essa paciência de ouvir e falar, não, tudo bem, fala, eu vou te ensinar, eu vou te explicar, Exatamente. Muito bom ouvir você. E eu tenho certeza que tá sendo muito esclarecedor para quem tá nos ouvindo, nos assistindo também. E eu acho que seria muito importante você deixar uma mensagem para as pessoas, deixar uma mensagem assim que muitas vezes a pessoa que sofreu um preconceito, tá chateada, né? Deixa uma Porque mensagem. eu acho que a pessoa que sofre preconceito, ela fica chateada com o outro e muito consigo, sabe? Assim, Isso. então eu acho que deixa uma mensagem para essas pessoas, assim, que com certeza elas precisam ouvir você. É super difícil, né? É difícil até dizer muito, né? Mas é importante pensar que, para além de todas as coisas desse mundo, a gente tem uma relação com Deus que nos tira daqui, né? Que nos leva para um espaço secreto e seguro que é a presença de Deus. Eu acho que antes de todas as coisas é muito importante a gente se refugiar mesmo, no espaço de refúgio. Se refugiar nesse lugar, entender quem você é em Deus e buscar isso muito, assim, de se fortalecer. E para além disso, né, não é fácil mesmo. Não se culpe por muitas vezes não saber o que fazer e não tomar nenhuma atitude. Mas a partir daí, né, a partir de então, percebeu, que sentiu, que passou, busque se instruir, busque ajuda, converse com pessoas para você entender o que você pode fazer a partir daí. Mas entenda que a gente precisa se aproximar de Deus até um ponto de que a gente se blinde do que vem de fora, seja o que for. Que pode ser a situação de racismo e pode ser qualquer outra situação da nossa vida, né? Mas se fortaleça em Deus, no Senhor, na força do seu poder, na sua palavra, naquilo que Ele diz que você é, porque isso mexe muito com a gente.
poxa vida, o Senhor sonhou com a gente antes da gente nascer. Foi Ele quem nos fez. Pode parecer romântico, mas não é não. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o que fundamenta a nossa vida. Né? Creia nisso profundamente com todas as suas forças, porque isso nos fortalece e nos levanta. E a partir daí, eu insisto muito nisso. Se instrua. Verdade. Se instrua, busque saber, né? Aprenda, porque o que você tá passando, e a gente diz isso muito aqui, o que você tá passando pode servir para você ajudar alguém, para você abraçar alguém que vai entrar na igreja e que passou por essas situações e que vai buscar um refúgio em você. Então, busque todas as armas possíveis para vencer isso, né, dentro de você. Tanto entendendo quem você é em Deus e entendendo também sobre a sua negritude, ou sobre aquilo que está relacionado com as suas características, né? Porque a Bíblia nos garante que nós somos mais que vencedores. Então, seja qual for a situação, eu sou mais que vencedor. Então, você é mais que vencedor, né? Pode ser um momento difícil, um tempo difícil, mas que não te define, né? Levanta a cabeça, o Senhor é contigo, você vai vencer. Muito bom. Muito bom, muito obrigada. Você ensina sobre isso em algum lugar? Como que é? As pessoas te encontram? Não, precisaria, né? Precisaria. Porque você tem muito conteúdo. É verdade. E eu falei com ela, assim, sabe, a graça da palavra, e eu acho que isso é um diferencial, assim, se você tem a Deus e poder levar isso da maneira, assim, do amor de Deus, ensinando na prática, mas mostrando também um caminho, né, de cura, de transformação. Eu uso um pouco, né? Um negócio pra gente pensar, vamos lá. Porque certamente as pessoas vão querer seguir pra entender um pouco mais. Eu acho que seria uma coisa bem bacana, né? Mas é o projeto pra ela. Vamos pensar. Isso aí. Segue lá, underline Damasceno? Eu acho que é assim, nem sei mais. Ela é super ativa, gente. Vamos colocar aqui embaixo. Isso! Aqui é uma dificuldade nossa, mas vamos colocar em nome de Jesus. Vamos orar então pra gente fechar? Você ora pra gente? Claro. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade preciosa que o Senhor nos deu de estar aqui. Eu agradeço, Senhor, por esse espaço. E eu peço, Pai, que cada uma dessas palavras seja intermediada pelo Espírito Santo e acesse, Senhor, encontre corações que precisam dessas palavras para se reerguer e para ser um instrumento do Senhor onde estiverem, Senhor. Nós oramos para que o Senhor abra a mente do seu povo, traga, Senhor, instrução, conhecimento, para que o seu povo não pereça, assim como a tua palavra diz. Nós agradecemos porque o Senhor nos fez, o Senhor nos criou, agradecemos porque o Senhor nos encontrou, nos deu essa identidade. Nós cremos que o que nós temos de mais importante é saber que nós somos filhos e filhas do Senhor e por isso somos gratos e amamos o Senhor de todo o nosso coração. Eu oro, Pai, para que o Senhor abençoe cada uma das pessoas que nos assiste, que nos ouve e para que o Senhor levante uma geração que se posiciona em fé, sabendo quem é e sendo um instrumento de luz para essa geração, para este mundo, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Curte, compartilha, manda essa mensagem para alguém. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, gente.